Devocionais a Bíblia toda em um ano. Hoje, Oséias, capítulo 7 a 9. O capítulo 7 de Oséias prossegue denunciando a insinceridade do povo do Senhor ao buscar ao Senhor. O capítulo começa com a declaração do Senhor dizendo: quando tento sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Ladrões invadem as casas e bandos assaltam nas ruas. Não se dão conta de que eu me lembro de todas as suas maldades. Embora declarassem que queriam buscar o Senhor, como é afirmado no início do capítulo 6, na verdade continuavam andando na violência e nas mentiras. Os bandidos continuavam assaltando nas ruas. E a partir do versículo 3, o Senhor passa a denunciar um outro pecado, as conspirações do povo. Ele compara o padeiro com aquele que começa a conspirar e declara que esses homens são como um forno que está aceso, pronto para queimar a terra. O versículo 7 afirma que todos eles são quentes como um forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem, mas não há ninguém entre eles que me invoque. Juízes aqui não se refere meramente aos oficiais que faziam juízo. A tarefa desses juízes era administrar, de forma geral, todas as questões da terra. Portanto, ao falar sobre destruir os juízes, o Senhor está apontando para o ataque contra os administradores da terra. Em seguida, o Senhor passa a denunciar as consequências das alianças com as políticas exteriores que Israel fazia. Primeiro, ele compara Efraim e Israel como um pão que não foi virado na hora de assar. Isso quer dizer que Israel estava perdendo a sua identidade. Por negligenciar ao Senhor, estava perdendo o propósito pelo qual foi estabelecido na terra prometida, que era dar testemunho do Senhor. A relação com outras nações deixava Israel com cabelos brancos. Estava pouco a pouco envelhecendo e fazendo com que o povo perdesse o vigor. Efraim é como uma pomba ingênua, facilmente enganada, não tem entendimento. O Senhor os treinou e fortaleceu os braços, mas eles planejam o mal contra ele. Eles voltam, mas não para o Senhor. Eles fizeram-se como um arco defeituoso, que já não cumpre mais a sua tarefa. A partir do capítulo 8, o Senhor começa a trazer o juízo, a anunciar o juízo contra esse povo. Inicialmente ele fala que esse povo o invoca, mas o Senhor agora os rejeitou. O inimigo os perseguirá. A ira do Senhor contra o seu povo também se deve ao fato de, com a sua prata e com o seu ouro, fazer ídolos, fazer um bezerro para Samaria, o qual é rejeitado e não poderá salvá-los. Eles semearam ventos e colherão tempestade. Israel agora foi devorado e está entre as nações como coisa que ninguém se agrada. Foram pedir ajuda à Síria, mas acabaram sendo traídos e agora estão sob o juízo do Senhor. Pois não adoram o Senhor de forma voluntária. Na verdade, eles amam a carne que comem, mas não o sacrifício feito ao Senhor. Por isso, o Senhor agora os abandonou, porque Israel se esqueceu do seu Criador e Judá multiplicou a sua confiança em suas armas. A mensagem do juízo prossegue no capítulo 9. O Senhor afirma: não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. E a partir disso, o Senhor começa a anunciar todas as consequências. Todo o vinho, toda a alegria que eles tinham, o pão que comiam, agora será pão de pranteadores. Será uma comida que não trará alegria a eles. O Egito, em que eles confiavam, agora se reunirão e Mênfis sepultará o seu povo. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. Ainda que venham a criar seus filhos, o Senhor os privará deles. O Senhor agora os rejeitará, porque não lhes deram ouvidos. Esses capítulos apresentam uma denúncia firme contra a corrupção generalizada de Israel. O profeta Oséias observa que o reino está mergulhado em pecado, com seus reis, sacerdotes e todo o povo, cegos para o conhecimento de Deus. Eles haviam trocado a confiança no Senhor por alianças humanas, buscando segurança nas forças políticas e nas promessas vazias de outros povos. Porém, semearam ventos, a idolatria, e agora, como consequência,
colherão a tempestade, a destruição, o juízo do Senhor contra o seu povo. O juízo de Deus é claro. As suas colheitas serão agora espalhadas, a sua terra será perdida, eles viverão no exílio, afastados da aliança com o Senhor. O profeta alerta que a autossuficiência e a rejeição do Senhor trariam consequências inevitáveis e devastadoras para todo o povo. O objetivo de Oséias era demonstrar aos seus companheiros, aqueles que viviam no seu período, que a verdadeira vida, paz e salvação só pode ser encontrada em Deus. Essa advertência é grave, é um chamado para que se arrependam e busquem ao Senhor. A advertência de Oséias sobre a colheita do vento e do redemoinho, da tempestade, em Oséias 8, revela a futilidade de uma vida distante de Deus. Israel aprendeu da pior forma, que confiar em alianças humanas e não confiar no Senhor faria com que toda a sua colheita fosse perdida. Mas Cristo é aquele que declarou que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Essa é uma ponte desse texto para Cristo. É a partir da morte de Cristo, do grão que foi esmagado, daquele que recebeu o juízo de Deus, é através de Cristo que nós podemos ser salvos, que nós agora podemos ter paz com Deus e desfrutar de comunhão com Ele. E a lembrança do texto a nós é muito importante. A confiança em soluções humanas, em homens, a idolatria, ainda conduzem muitas pessoas à ruína. Assim como Israel acabou sendo alvo do juízo de Deus, da ira de Deus, pois confiavam nos ídolos humanos, confiavam em alianças políticas, assim também, se nós vivermos distantes do Senhor, se confiarmos em nós mesmos e não no Senhor, estaremos fadados ao juízo. O chamado ao Evangelho é claro, é um só. Creia em Cristo. Deposite toda a sua confiança em Cristo. Confie em Cristo somente. É por meio de Cristo que nós desfrutamos de vida eterna. É por meio de Cristo que nós temos a certeza do novo céus e nova terra.